Hoje com o coordenador de contas-chave de avicultura da MSD Saúde Animal, Gustavo Perdoncini. Olá, Gustavo, tudo bem? Olá, Tavinho. Tudo jóia com você? Também, tudo bem. Nós vamos falar sobre bronquite infecciosa aviária, mas vamos falar um pouquinho antes sobre esse material que a gente viu aí, que trouxe números. Material de pesquisa do FGV Agro, calculando aí em 26 bilhões o prejuízo para a nossa avicultura. Esse que é um dos mais importantes setores da nossa balança comercial, da exportação, abastece o nosso mercado interno, colocando proteína animal a um preço bem acessível para a população e também é grande fornecedor aí do mundo, maior exportador. Esse problema é sério. As nossas autoridades estão tomando os devidos cuidados. Eu conversei com o Santin, inclusive, umas 2 semanas atrás, quando se falou aí que tinha aparecido um caso no Espírito Santo e ele fez questão de colocar aqui que não era em granja comercial. Era um galinheiro de fundo de quintal, onde as aves ficam soltas em aberto, um sítio. E em contato com aves migratórias. Isso é importante frisar, né? Nós não temos esse problema seríssimo nos nossos aviários comerciais. Estamos tomando todos os cuidados, né, Gustavo? Correto, Tavinho. Hoje a avicultura brasileira ela tem trabalhado em conjunto com as autoridades de uma forma bem efetiva de forma preventiva a enfermidades, sejam elas respiratórias, sejam elas que causem algum outro dano na saúde das aves. E o que nós estamos vendo hoje no nosso dia a dia é que o resultado ele está presente. Nós temos uma produção avícola onde que ela é prestigiada mundialmente pela sua qualidade e também pelo trabalho que é feito aqui dentro pelos produtores, pelas instituições de pesquisa, enfim, pelos órgãos que acabam dando suporte a todo esse trabalho realizado aqui no Brasil. Eu não sei se você vai ter condições de me responder a pergunta, se não tiver, não tem problema, mas essa gripe aviária aí que começou a causar grandes perdas no mundo já há alguns anos, ela já existia, ela foi um vírus que se modificou, ela veio através das aves silvestres, isso é verdade, mas por que saiu de controle assim, hein? Há alguma explicação? Ou não saiu de controle, mas por que o nível de contaminação cresceu muito, talvez? Tavinho, quando a gente fala de influenza aviária, primeiro, essa enfermidade é causada por um vírus, que é um vírus que ele tem a capacidade de se recombinar. Nós temos bastante informações onde que era uma enfermidade que ela estava bastante presente na agricultura na Ásia e ao longo dos anos, pela essa questão migratória que tem sido observada das aves silvestres, elas têm disseminado essa enfermidade através da Europa, América do Norte, agora chegou aqui na América do Sul. Então, a própria questão de formas de disseminação dessa enfermidade, que ela chegou aqui através de aves silvestres, é uma forma de disseminação e que nós estamos verificando aqui que é a forma como que nós estamos trabalhando para evitar com que ela chegue até a produção comercial. Entretanto, Gustavo, quando a gente e não fala tem. de A gente tem uma série de vacinas aí, Gomboro, para uma série de problemas nas aves preventivas, mas para a influenza não tem, né, nas aves. só cortou, Tadinho, você pode só repetir, por favor? A gente tem uma série de vacinas que são aplicadas em aves comerciais, seja para Correto. postura ou seja para corte, e que tem um resultado preventivo muito bom. Mas para a influenza, a única prevenção que a gente tem ainda é não deixar tomar contato com aves silvestres, né? Hoje o foco é biosseguridade. Hoje nós olhamos para a biosseguridade, o manejo que é realizado nas granjas para evitar que enfermidades entrem e causem alguma infecção nos plantéis e tragam, consequentemente, prejuízo. Bom, E para a influenza aviária, hoje não existe vacina autorizada para ser utilizada aqui no Brasil. Bom, vamos lá então. Vamos centrar no nosso problema aqui, que é a bronquite nas aves, né? Mas a influenza também está ligada aí ao sistema respiratório. Há de se entender que as aves geralmente têm muita fragilidade no sistema respiratório, né? Todos os seres vivos têm, né? Mas as aves são mais vulneráveis um pouco. É verdade?
Eu não sei se o melhor termo seria mais vulneráveis, Tá, mas acho que nós temos que dar bastante atenção quando nós falamos que tem vários fatores que podem deixar as aves mais propensas a ter problemas respiratórios. que fatores seriam Nós temos esses, que olhar então? desde o manejo, Que fatores seriam esses? nós temos que olhar, acho que desde os manejos que são realizados dentro das granjas, para ter uma ambiência adequada, um manejo adequado e, consequentemente, acho que a gente não pode deixar de falar da parte de bem-estar animal, porque uma ave que tem um bom bem-estar, consequentemente, ela também vai ter uma boa saúde. E quem cria, quem produz, quem trabalha na cadeia produtiva de aves, tem que ter em mente isso, porque os galpões são áreas muito, aí sim, vulneráveis à contaminação. Por exemplo, o excesso de amônia é um ar meio viciado, é muito viciado, se você não tomar os devidos cuidados, né? Acho que talvez isso acabe facilitando essa propensão ou essa observação e atenção para as doenças respiratórias. Com certeza. Dentro aqui, a própria equipe da MSD, ela tem trabalhado no campo de uma forma de ponta a ponta, pegando a cadeia avícola desde o alojamento da ave até a parte final da cadeia produtiva. E trabalhamos para orientar os produtores nessa questão de manejos, na questão de melhorar essa ambiência e, consequentemente, no próprio calendário vacinal. Nós temos que lembrar que nós temos que trabalhar de uma forma preventiva. E uma das formas de prevenção é a utilização de um calendário vacinal que vá ao encontro da necessidade da região e que proteja também contra outras enfermidades respiratórias. Então, nós temos que ter uma visão bem holística para estar ajudando o nosso produtor a ter uma boa produtividade nas aves, seja naquelas aves que produzem ovos ou o próprio frango de corte. Bom, e aí a gente chega na bronquite infecciosa aviária. A bronquite é uma infecção dos brônquios, né? E que geralmente vem depois de um resfriado, ou de uma gripe, ou da inalação de um vírus que depois acaba provocando uma deficiência no corpo e aí as bactérias atacam. É essa a linha de raciocínio? É, a, a bronquite infecciosa das aves é uma enfermidade que nós podemos dizer comum, que ela pode se apresentar de uma forma clínica ou subclínica, ela é uma enfermidade viral e que ela acaba afetando o trato respiratório das aves. É muito importante nós salientar que existe outros agentes no ambiente. Tá. Então, muitas vezes, o vírus da bronquite infecciosa, ele acaba abrindo uma porta para uma infecção secundária e aí causando um agravamento do quadro clínico das aves, que muitas vezes tendem a ter uma maior mortalidade em algumas situações ou agregar a prejuízos que nós não queremos, né? Que seja uma queda da produção de ovos, seja na qualidade ou no pintinho nascido. E se nós olhar para o frango de corte, é aquele frango que vai ter um desempenho menor e com ganho de peso menor. Tá. E Então, você, é basicamente uma enfermidade que vai afetar o sistema respiratório. você já todo. falou no início da nossa conversa que a questão do manejo está diretamente ligada à prevenção para todos os problemas respiratórios das aves. Não só respiratórios, mas como nós estamos falando de problema respiratório, são os problemas... E para a bronquite, o manejo também influencia, mas tem alguma vacina, algum outro método preventivo, além do manejo? Atualmente, nós podemos trabalhar em cima da realidade de cada região e nós podemos trabalhar no início da vida da ave com uma vacina viva, onde que ela vai proteger durante a recria dessa ave. E aves de ciclo longo, nós podemos estar utilizando vacinas inativadas, que vão permitir com que essa ave ela esteja protegida por um período maior. Então, um período na fase adulta dessa ave, ela acaba ficando protegida. E daqui próprio, na MSD, nós temos produtos que vêm sendo utilizados há vários anos e que eles se mostram muito eficientes quando nós falamos na prevenção de bronquite infecciosa, também através
da utilização de vacinas. Então, são dois tipos de prevenção que você tem através da vacina. No frango de corte, por exemplo, que tem um ciclo curto, que não dura 3 meses, você vai tratar com um tipo de vacina. Numa ave de postura ou uma ave de recria, seja um galo ou seja uma galinha de postura, mas que tem genética apurada, aí você vai fazer um outro tratamento que ele tem um prazo mais longo e ele é mais extensivo. É isso? E isso mesmo, nós temos diferentes protocolos vacinais. Essas aves de ciclo longo, como se comentou agora, de postura comercial, nós acabamos entrando com uma vacinação viva e depois uma vacina inativada, que é respeitando as características de cada produção, para no final ter um objetivo comum, né, que é a proteção das aves contra essas enfermidades que geram aí prejuízos realmente bastante impactantes A gente sabe para que a produção. a gente sabe que na área de vacinas existem alguns protocolos que são obrigatórios pelo Ministério da Saúde, Anvisa, etc. e tal, Ministério da Agricultura, e existem protocolos que são de opção do produtor. A vacina para as bronquites, tanto para aves de ciclo curto como de ciclo longo, elas são obrigatórias ou são opcionais do produtor? Hoje, quando nós falamos de vacinas obrigatórias, a única que tem é para a doença de Marek. Marek. Quando nós falamos de bronquite infecciosa, ela não é obrigatória, mas é uma doença endêmica no território brasileiro. Então, é utilizado em todos os programas vacinais a vacina seja viva ou viva mais inativada para a produção avícola. Mesmo porque, como É você uma já... vacina que realmente ela não é obrigatória, mas é utilizada. Mas, mesmo porque, como você já disse, os prejuízos são grandes. É melhor prevenir do que remediar. Sem dúvida nenhuma. E ela abre portas também para outros problemas que podem advir por conta de uma queda na resistência da ave, na imunidade da ave, não é? Isso mesmo, ela acaba sendo uma doença que é causada por um vírus, e esse vírus ele vai abrir uma porta para uma infecção secundária. E aí que começa a ser observado a campo maiores prejuízos. É isso aí. Então é muito importante conhecer que não é só esse vírus, né? Tem uma outra gama de fatores que podem prejudicar as aves. Ok, e mais ainda, né? É um protocolo obrigatório do ponto de vista de bem-estar animal, né? Você está criando uma ave para depois produzir Sem alimento. dúvida. Né? Então tá aí, então. Se você me permitir, Sim, Tavinho, eu acho que nós, como produtores de proteína animal, eu como médico veterinário, nosso foco é zelar pela saúde das aves e sem pelo dúvida. bem-estar animal das aves. Então, estão muito correlacionados. Ok, Gustavo, obrigado pela participação. Para quem quiser saber mais sobre o assunto, o endereço de vocês aí de internet, qual é? Para outras informações, podem acessar msd-saude-animal.com.br e falar diretamente conosco. Ok, Gustavo Perdoncini, coordenador de contas-chave de avicultura, MSD Saúde Animal. Abraço a todos os nossos amigos aí da MSD e até breve. Muito obrigado.